CBN São Paulo. Apresentação: Fabíola Cidral. CBN São Paulo, que fala sobre cinema a partir de agora. É fogo. Tem que estar esperto com fogo. Ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já foi o meu lar. Isso aqui era a minha casa. Seu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Toda vez, pô, me queimei. Essa favela aqui já está condenada. Perdeu tudo, todo mundo aqui perdeu tudo. Parece um pouco fantasia. Lágrimas pra derramar. Eu não quero sair daqui. Eu cresci aqui. O que eles estão fazendo com a gente aqui, no meu ponto de vista, é um massacre. Poderia apagar, dava para apagar, mas não. Tipo, corpo mole, entendeu? A gente ouviu aí um trecho do documentário Limpam com Fogo, um documentário que ganhou a mostra Sesc de Cinema como melhor filme, ganhou como melhor direção na mostra Sesc Brasil e que foi feito por 4 anos aí, durante 4 anos da pesquisa até a conclusão deste filme, por 4 jovens cineastas, 4 jovens jornalistas que foram para as ruas pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho por que os incêndios estão ocorrendo em favelas e não só pesquisar sobre isso, mas contar a história de vida dessas pessoas. E a gente recebe aqui no estúdio os autores, os diretores deste documentário Limpam com Fogo, estão aqui ao meu lado, o Rafael Crespo. Olá, Rafael, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos os ouvintes da CBN. O Conrado Ferrato. Conrado, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos os ouvintes. E o César Vieira. Olá, César, bom dia. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né? Porque a gente sabe que a vida não tá fácil. Vocês ganharem uma mostra, eu imagino o quanto é bacana isso, né? Foi um percurso longo e difícil, não? Como é que foi fazer esse filme, hein, Rafael? Foi um percurso muito complicado. O filme, desde do seu nascimento, quando ele ainda era um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da PUC, até quando nós decidimos dar um passo adiante, nós conseguimos o aporte financeiro através do Catarse, através do financiamento coletivo, que inclusive eu vou deixar aqui um parênteses, a trilha sonora do filme é feita pelo Toninho Melodia, e ele agora também está no Catarse, tentando um aporte para gravar um álbum dele. O Paulo Bucano. E, enfim, as dificuldades foram enormes, um filme com baixíssimo orçamento. Tem como falar o custo? Quanto foi? Quanto que vocês arrecadaram e quanto que custou? Nós arrecadamos 36 mil, aproximadamente, um pouquinho mais que isso. Uhum. Agora, te precisar o quanto foi gasto é impossível. E foi bem mais que isso, né? Foi bem mais que isso. Vocês tiraram dinheiro do bolso, mas agora vem um dinheirinho também, né, dos prêmios que vocês vão ganhando e que isso pode ajudar e deslanchar um pouco na carreira, né? Sim, com certeza. Mas o trabalho de pesquisa, Rafael, isso aí eu já vou passar pro Conrado, né, para todo mundo, pra gente ter um rodízio de fala aqui, ou um dos de vocês, não sei. Quando a gente sai em busca, tem um assunto, vamos pesquisar sobre os incêndios, né, e quando a gente vai a campo e muitas vezes a história muda, né? Quando vocês tiveram essa ideia, o que vocês imaginavam que vocês iam encontrar e o que vocês, na verdade, encontraram? O que a gente imaginou, na verdade, foi quando a gente chegou na favela do Moinho, a gente encontrou a narrativa que no incêndio que ocorreu em 2011, se eu não me engano, havia oficialmente 3 mortos, mas que extraoficialmente tinha mais de 40. Então tinha uma história no senso comum que a prefeitura havia encoberto aquele fato, e a partir dali a gente levou para o nosso professor na época, o professor Marcos Cripa, essa questão, e ele falou para a gente investigar. Quando a gente investigou, começou a investigar, descobriu que tinha um sistema muito mais complexo, que não era apenas uma pessoa que ateava fogo na favela e por causa disso o mercado lucrava. A gente descobriu que tem todo um sistema por trás. E vocês assistindo o filme, vocês vão entender um pouco mais. Isso foi em que ano? Foi em 2012? 12. Que teve esse incêndio? E vocês conseguiram confirmar essas 40 mortes não oficiais? Não, muito difícil. Você imagina que, às vezes, para o Ministério Público, que tem tudo para investigar, ele não consegue. E mesmo assim, a gente acreditou na palavra de uma pessoa que eu acho que todo mundo acredita, que é o padre Júlio Lancelotti, que ele foi até o local e ele disse que não havia esse tanto de mortos. No entanto, a gente também não consegue não confirmar
A gente não consegue dizer para vocês que não, a pessoa é um delírio coletivo. É muito difícil tratar disso aí. Tem uma questão lá na favela do Moinho, que é a questão das pessoas que não têm nome. Você vai, por exemplo, se as pessoas somem, você vai procurar pelo nome. Mas quem é a pessoa? Ah, é o seu Zé do cachorro. É a Dona Maria da esquina. Então é muito complicado para poder dizer que não existe isso. Só para explicar, é que esse incêndio de 2011 da favela do Moinho, ele não foi exatamente na favela. A favela do Moinho, ela é localizada aqui no centro de São Paulo, ela está entre 2 trilhos de trem. Em 2011, atrás da favela do Moinho, existia um prédio. Esse prédio, ele pegou fogo em 2011 e diz que morava-se muitos moradores de rua nesse prédio, que daí então eles não teriam registro e teriam sido eles as vítimas. É essa história que a gente foi atrás, mas a questão do incêndio de favela é muito complicada porque o incêndio para uma comunidade com caráter construtivo tão baixo, ele é muito forte. Então, não sobram provas, não sobra quase nada. Para quem viu o filme, a gente acompanhou bastante o incêndio, por exemplo, na favela do Piolho, que a gente viu, estava no momento do incêndio, e foi na manhã seguinte lá, você vê que é devastador, não sobra nada, tem só cinza no chão. Então não tem muito como determinar o que foi o causador do incêndio. Então, mas vocês começaram a ter essa ideia quando? Por exemplo, teve essa reportagem, né? Vocês falaram, poxa, vamos até lá ver. Aí saiu a ideia de fazer a reportagem a respeito disso. E aí quando vocês chegaram lá, vocês levaram um susto, não tinham visto aquilo ainda na vida, né? Sim. E exatamente, a gente tomou um susto, a gente não imaginava que existia esse problema de incêndios em favela. Muito menos a gente imaginava que poderia existir um mecanismo um mecanismo social que cria as possibilidades de incêndio em favela, e a gente ficou meio até extasiado, a gente não sabia por onde começar, e começamos a pesquisar, indo atrás dos incêndios que já aconteceram e tentando achar coisas em comum. Nisso foi muito bom pra gente, ajudou muito o nosso trabalho de pesquisa, uma tese de doutorado da FAO USP aqui, da Ana Paula Bruno, sempre bom citar ela, que fez uma tese de doutorado sobre o tema, em que ela analisa, acho que quase uma base de dados de 10 anos, tentando mostrar por que as favelas mais bem localizadas são as que mais pegam fogo na cidade de São Paulo. Porque isso existe, é estudado. As favelas que mais estão mais próximas de terrenos mais valorizados, elas são mais suscetíveis a incêndio. E quais são elas, assim, que vocês trazem no filme? Vocês trazem a do Favela do Moinho? Isso, a Favela do Moinho, a Favela do Piolho, que fica no Campo Belo. A gente também filmou um incêndio na favela de Heliópolis, uma na Vila Prudente e uma favela na Penha. E todas elas a gente observou que estavam visadas pela especulação imobiliária com um crescimento significativo. Então vocês foram na tese da FAO, da USP, e depois trouxeram na prática, porque no filme tem as imagens, né? Vocês conseguiram, inclusive, chegar no momento do fogo, né? Sim, sim. Em algumas situações. E aí, quando vocês entrevistaram a professora lá da USP, não? Entrevistamos ela, sim. E ela falava justamente disso. Exatamente. Ela explica como existe uma rede de vigilância sobre essas comunidades. Porque, imagine assim, a cidade de São Paulo, a forma como ela cresceu, ela foi muito desigual e foi muito rápida. Então a periferia cresceu ao longo dos anos 50 até agora, muito rapidamente e de forma desigual. De forma que o mobiliário urbano, o útil, ficou muito concentrado aqui no centro. Então os hospitais estão aqui no centro de São Paulo, as escolas com melhor qualidade estão aqui no centro de São Paulo. Então para a periferia ficou muito... Não existe muito esse mobiliário urbano. O poeta Canaan Ferraz tem um verso bonitinho que ele fala que o gueto é um bairro de não. São Paulo tem a periferia, são diversos bairros de não, onde não existe oportunidade de trabalho, onde não existe uma assistência médica de qualidade, onde não existe escolas de qualidade. As pessoas buscando essas coisas básicas vão tentar morar nos espaços que sobram da cidade, que são justamente esses terrenos vazios, que é onde vão ser constituídas as favelas. Nas periferias, as favelas também se constituem assim, mas lá não existe uma vigilância. E a favela, ao longo do tempo, ela vai se consolidando e virando aquela casa de tijolinho, que é mais segura. Porque nessas casas de tijolinho, quando tem um incêndio, é mais fácil de controlar. Uma favela de caráter construtivo mais baixo, por exemplo, de madeira, papelão, qualquer pequeno incidente que numa casa normal, na nossa casa do dia a dia seria comum, quem nunca esqueceu uma panela no fogão? Quem nunca acendeu uma vela?
numa favela, isso pode ser devastador, porque uma pequena vela pode destruir uma comunidade inteira e deixar centenas de pessoas na rua. E às vezes as velas são mais comuns porque não tem também energia elétrica, né? Claro que vocês, como jornalistas, foram ouvir o outro lado. Inclusive, eu já tô recebendo mensagens aqui de ouvintes falando: essa história de incêndios em favelas que não são provocados, são, na verdade, provocados pelos próprios moradores. Vocês sabem que esse é um assunto extremamente polêmico, né? Quando se fala, o incêndio é criminoso. A gente fala que não, que é descuido dos moradores, enfim, a polêmica é grande. Vocês foram ouvir o outro lado, o que a prefeitura diz a respeito disso? Vocês passaram aí por 2 gestões, né? Porque o filme foi concluído no final do ano passado, não pegou 3 gestões? Chegaram a ouvir a gestão Dória também? Não, foi a gestão Kassab, quando começou o filme, lá em 2011, a pesquisa de vocês, 2012, né? Depois gestão Haddad. O que eles falaram? Há um dado interessante que houve uma CPI de incêndios nas favelas da cidade de São Paulo. Na Câmara Municipal. E a questão é o relatório final dessa CPI. O relatório final conclui que não há conclusão. Porque são de causas naturais, que pode ser, que nem o Conrado disse, uma vela, rede elétrica, porque não tem como gás, comprovar, né? E o que acontece? No final do relatório diz que provavelmente que pede para que haja mais investigação futuramente. Então não conclui nada. Então não adianta a gente ficar tentando falar que, poxa, esse caso a gente investigou e teve um piromaníaco que colocou fogo, porque é muito difícil provar isso. O que a gente conseguiu enxergar que praticamente em todas as favelas que pegam fogo, há alguém que lucra depois com isso. Essa é a questão. Aí quando a gente vai procurar os vereadores, alguns não querem responder, outros chegaram, como a gente no próprio documentário tem um vereador que chega lá, ele está totalmente despreparado, ele nem sabe o que está escrito no relatório. Então, quer dizer, a prefeitura trata como, tá bom, queimou, a gente está fazendo o possível depois que queimou. Sobre a tese ainda da Ana Paula Bruno, tem uma questão que ela fala que é a questão da prevenção. Você na cidade de São Paulo, por exemplo, quando tem alguma área de desabamento, vai ter uma enchente, você considera a área de risco. É meio inimaginável, assim, você olhar e pensar, caramba, a favela do Moinho pegou fogo 11 vezes, de 1990 ou de 2000 para cá, 11 vezes. Você imagina o Museu da Língua Portuguesa que pegou fogo, pegar fogo 11 vezes. É meio impensável. Então a gente não tem como, mesmo a gestão dizendo que faz o possível, que cria o Previn, um sistema que não funciona na maioria das vezes, atenua, mas não funciona com eficácia, você dizer que aquilo é o suficiente. E aí tem uma questão ainda mais cruel que a gente ouviu de alguns dos nossos entrevistados. Mas a gente cadastra todo mundo na lista de espera de habitação. Poxa, não dá para ficar esperando, entendeu? Você perdeu sua casa. E o que o prefeito na época, Fernando Haddad, falou e o que o Kassab? O Kassab não falou com vocês, falou não? Não, o Gilberto Kassab não falou com a gente, ele não atendeu a nossa produção, ele mandou no lugar a Elizabeth França, que era secretária adjunta. Secretária adjunta de habitação. O Haddad, a gente conversou com ele, a entrevista foi feita no primeiro ano da gestão dele, e ele se comprometeu a trabalhar em cima do assunto, principalmente na questão da favela do Moinho, mas ao longo da gestão isso não foi cumprido à risca. A favela do Moinho continuou numa situação precária. Hoje a situação da favela do Moinho é muito mais complicada, ainda mais depois da morte do menino Leandro. Isso foi um caso que aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam aqui na CBN, um carro da Rota entrou na favela do Moinho e aparentemente o Leandro, que é filho de uma das nossas entrevistadas na favela do Moinho, ele foi morto, por foi tiros baleado. Da polícia. Isso está sendo investigado, né? Estão descobrindo ainda se os tiros são da polícia ou não são. Isso está sendo investigado lá, mas é mais um crime dentro da favela do Moinho. Bom, mas até a resposta, o filme ele conclui, ele conta essa história, né? E aí cada um, como ele mesmo falou, a CPI da Câmara é inconclusiva, né? E as próprias gestões dizem que não tem como comprovar que esse incêndio é ou não criminoso, né? O nome Limpam com Fogo vem da onde, hein? O nome vem de um grafite do Saci Urbano.
Ele fez o desenho ao lado da favela do Piolho, depois do incêndio que ocorreu em 2012. Ah, é? E aí vocês viram lá esse grafite escrito e falaram, olha... Usamos como inspiração, a escrita que os grafites são a própria voz da rua, tentando mostrar um pouco sobre a realidade da cidade de São Paulo. Então a gente tentou incorporar isso no filme, porque nosso filme tem a ver com isso, tem a ver com a verdade das ruas, sobre o que acontece nas ruas, tentar mostrar para a população que isso acontece, tentar explicar isso. Porque, tentando responder até o ouvinte que falou sobre a possibilidade dos moradores tacarem fogo na comunidade, é preciso dizer que... se não houvesse uma favela, se a favela não tivesse esse caráter construtivo tão pobre, se fosse uma construção que tivesse o mínimo de dignidade, porque isso é uma coisa que às vezes foge um pouco da conversa, que habitação é um direito básico na Constituição brasileira. Dos direitos humanos, inclusive, né? Tá lá, né? E ela, desde 88, ela nunca foi efetivada. A saúde é um direito básico, a educação é um direito básico, ninguém discute isso. A habitação, ela tá na esfera do mercado. Então, quando a gente fala dessa questão de incêndio de favela, a gente está falando dessa falha de efetivação desse direito básico da habitação. Porque se as pessoas moram numa situação em que qualquer pequeno evento pode virar um grande incêndio, existe uma coisa errada. E o poder público está sendo omisso em permitir que essas pessoas continuem nessa situação. E como o César disse, existe um saber técnico quando você vai falar, por exemplo, de encosta. A Defesa Civil tem um mapeamento das encostas que podem acontecer de deslizamento e elas vão nessas comunidades avisar sobre isso. Por que a gente não pode fazer sobre favela? Porque a gente não pode fazer um cadastramento das favelas e falar, essa favela aqui, ela pode ter um incêndio a qualquer momento. A gente está falando uma coisa que é difícil de fazer. A gente tem a base de dados, a gente poderia ir atrás disso. Então, cada vez que você vê incêndio em favela e você vê mortes, você vê pessoas sem casas, saiba que isso poderia ter sido evitado. E o que é impressionante quando você assiste o filme porque esses números, isso todo mundo fica sabendo, né? A outra coisa é quando você tem contato com as histórias de vidas, né? Com essas histórias de vida, isso mexe com todo mundo, né? E vocês viram isso, né? De perto, vivenciaram isso, trouxeram essas vozes, né? O que são essas pessoas que sofrem isso no dia a dia? Não é? A gente traz aqui sempre, né? Quase toda semana tem isso. Mais um incêndio em favela, destruiu 300 barracos, destruiu 30 barracos, tantas famílias ficaram desempregadas, é mais um número, isso não entra na nossa indignação muitas vezes, né? Eu acho que o filme Limpam com Fogo é justamente para nos indignar, né? Eu acho que esse é o papel do documentário e parabéns pelo trabalho de vocês. Tá aí o filme para quem quiser assistir, dá para ver o trailer, né? Isso já tá disponível, mas isso deve entrar na rede Sesc, inclusive no Cine Sesc, já tem alguma previsão? Não, né? Não temos nenhuma previsão ainda, mas o Sesc licenciou o filme. E ele será exibido em 26 estados pelo Brasil. Bom, mas você tem uma oportunidade para assistir ele neste final de semana, domingo. Eles vão participar, inclusive, de um evento bem legal chamado O Humano e o Urbano. Resistências nas metrópoles, que é um evento que vai discutir um pouquinho sobre o urbanismo em São Paulo, e ele vai ser exibido exatamente onde aqui? Na Barão de Campinas, na sede da próxima companhia de teatro. Tá. Fica na Rua Barão de Campinas, 529 em Campos Elíseos. O filme vai ser exibido no domingo, às 2h da tarde, de graça, né? Exatamente, de graça. Depois da sessão, a gente vai estar lá para bater um papo com o pessoal. Então pode comparecer todo mundo. Na Barão de Campinas fica aqui embaixo do Minhocão, bem perto aqui da CBN. Bom, então fica aí a dica para quem quiser esse final de semana, 2h da tarde, Limpam com Fogo. Queria agradecer muito a presença aqui do Rafael Crespo, Conrado Ferrato e César Vieira. Parabéns pelo trabalho de vocês, esse documentário. Então, vamos ver mais um trechinho do documentário? Tem que estar esperto com fogo. Ontem, quando voltei do batente, na favela queimava inclemente o barraco que outrora já foi o meu lar. Isso aqui era a minha casa. Meu olhar transbordou na esperança do fogo apagar. Toda vez, me queimei. Essa favela aqui já está condenada. Perdeu tudo, todo mundo. O gueto é um bairro de não. São Paulo tem a periferia, são diversos bairros de não, onde não existe oportunidade de trabalho, onde não existe uma